Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite, irmãos. Procurem se sentir confortáveis diante da prece da saudade desta noite. A página inicial vem do livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espíritas diante da morte. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também ilumina o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita
não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige um resgate, mas destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo o erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito, que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos ainda situados na sombra. Toda religião fala do amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma o amor infinito de Deus, mas também adverte que todos receberemos individualmente de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, não devem temer a morte, que lhes sobrevém por desígnios superiores. Para todos, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho, para que se ponham de novo a caminho do novo alvorecer. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim e sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Vamos começar nosso estudo do Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 28, parte 5. Prece pelos doentes e obsidiados. Hoje vamos falar das preces pelos doentes, item 77. Para começarmos a falar do nosso tema, temos de pensar nas causas das doenças. Ainda é difícil para a gente entender como nós podemos ser responsáveis pela maioria das nossas doenças. Algumas são fáceis de entender, como uma doença respiratória, quando acontece com um fumante, ou uma cirrose, quando acontece com um alcoólatra. Mas algumas são muito difíceis da gente entender que somos responsáveis. Temos sempre que lembrar que ninguém sofre sem uma causa, que o sofrimento é quase sempre consequência.
Não estamos falando dos espíritos que nascem com missões importantes e às vezes sofrem para cumpri-las. Estamos falando de nós, espíritos comuns, que nascemos para continuar nosso caminho evolutivo. A verdade é que a doença não é uma causa, é uma consequência, na grande maioria das vezes, como já foi dito. No livro Leis de Amor, Emmanuel é inquirido se a mente vigilante pode instalar doenças no organismo. E ele dá a seguinte resposta: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Isso dá um calafrio, não dá? Vivemos num planeta ainda muito inferior. Nossa natureza material ainda é muito grosseira. Somos regidos por paixões e muitos excessos. Basta olhar para o lado e para nós mesmos que observamos que as paixões nos comandam mais do que nossa mente inteligente. Quanto mais elevado é o mundo em que o espírito encarnado vive, o ser que o habita é mais elevado e, deste modo, tem uma natureza material menos grosseira, estando menos sujeito a doenças. Nossa doutrina ensina que toda doença tem origem no espírito, porque a ação desequilibrada do indivíduo afeta o seu perispírito, e como o perispírito está ligado ao corpo físico, o desajuste vibratório de um afeta o outro, daí as doenças. Por isso, sim, na grande maioria das vezes, torna a repetir, nós somos os responsáveis por nossas doenças. Quanto mais alimentamos nossas paixões inferiores, mais adoecemos nosso corpo. Então nos perguntamos, as doenças que nascem conosco, que as trazemos desde criança, seria nossa responsabilidade também? A resposta é bem simples e lógica. Sim, mas nós a plantamos numa vida passada e agora estamos colhendo seus frutos. Temos então uma meta para cumprir nessa vida, que é parar de plantar desequilíbrios para não colhermos na nossa próxima encarnação. No livro Leis de Amor, Emmanuel explica: necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que ficam nervosos e irritados pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos. Os sedentários e preguiçosos são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Nessa mensagem, Emmanuel nos mostra que estamos colhendo os frutos dos nossos desvarios nesta vida mesmo, nossos comportamentos nocivos, que nem paramos para pensar neles, nos leva ao ponto em que já estaremos sofrendo. E, muitas vezes, quando começamos a sofrer, nos perguntamos, por que eu? E às vezes perguntamos isso até Deus, né? Por que eu? Quantas vezes vamos a uma festa que sabemos que não estamos mais conseguindo comer, mas continuamos comendo pela gula? A comida estava boa, comi demais, passei mal, mas valeu a pena. Quantas vezes sabemos que não devemos beber mais e mesmo assim vamos em frente, os colegas do lado estão bebendo, eu não vou parar de beber, eu vou acompanhar eles. O que devemos fazer
coisas úteis para a sociedade. Sabemos que devemos, mas continuamos pensando só em nós mesmos. Que não podemos brigar à toa, perder a cabeça, agir e falar sem pensar. Mas qual é o esforço que nós colocamos para mudar esses hábitos horríveis, né? A gente muitas vezes agride sem pensar, fala, depois se arrepende. Mudar é difícil, pacas, e exige muito esforço realmente. Mas nós temos que começar a mudar para a gente poder pensar na nossa saúde. Jesus nos disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vejam bem, ele disse que nos aliviaria, não que nos curaria. Deus permitiu que a ciência evoluísse, enviando muitos emissários para que isso acontecesse. Até mesmo nos surpreendemos com a rapidez em que foram produzidas as várias vacinas contra a Covid. Mas mesmo assim, um fato incompreensível, pelo menos para mim, há tantas pessoas que se negam a se deixar vacinar. Isso me recorda uma história antiga, onde um homem muito crente em Deus estava em sua casa quando começou uma enchente muito grande. Seus vizinhos todos saíram de suas casas e o chamaram. Ele disse que não ia, que Deus ia salvá-lo. Passou um tempo, ele já sentado na janela porque a água havia subido demais, passou um barco e as pessoas o chamaram para entrar. Ele se recusou dizendo que Deus ia salvá-lo. Passou mais um tempo. O homem já estava em cima do telhado, de tão alto que estava a enchente. E veio um helicóptero. Lá de cima gritou um homem que ia salvá-lo. Ele disse que não ia, porque Deus é que ia salvá-lo. Então esse homem morreu. Quando ele chegou no céu, estava muito triste e foi falar com Deus. Senhor, eu sempre acreditei tanto em Ti, por que me deixaste morrer? Deus então respondeu: mandei um grupo de pessoas te salvar, você se recusou. Mandei um barqueiro ir te resgatar, e você continuou recusando. Mandei um piloto de helicóptero para te buscar, e você negou mais uma vez. Agora morreu e acha que a culpa é minha? Essa história nos diz muito, não é? Essa história nos deixa pensar. A espiritualidade nos ajuda muito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Bom, continuando. A prece vinda do fundo da alma é um bálsamo para os doentes e para nós mesmos quando estamos doentes. Façamos da prece um hábito. Oremos pelos doentes e por nós mesmos quando estamos doentes. Oremos com fé. Mas tenhamos dentro de nós a certeza de que, caso não obtenhamos a cura ou melhora da doença, isso aconteceu para o nosso bem, porque Deus é Pai e jamais permitiria que seu filho sofresse, se não fosse para o seu próprio benefício. Meus amigos, Jesus nos ensinou os meios de nos curarmos do espírito, mas o esforço para isso só depende de nós. Boa noite a todos e que Deus os abençoe.
boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa estar presente em nossos corações. A prece desta noite será oferecida aos seguintes desencarnados: Ailton dos Santos Silva, Bianca Souza de Azevedo, Dalva da Conceição Melo Luiz, Dirce Melo Alves Bittencourt, Fernando Marques Fernandes, Francisco Marques Fernandes, Gabriela Machado dos Santos, Igor Ferreira Macedo, Irene Alves Ferreira, Ismael Moreira da Costa, Israel Mariano Vieira de Freitas, João Victor Tadeu da Costa Félix, Jorge Gomes de Figueiredo, Jorge João Soares, José Gonçalves Ferreira Júnior, José Xavier de Medeiros, Leonardo da Rocha Leandro, Lourdes da Cunha Amorim, Manuel Alexandre Quirino, Manuel Francisco Flor, Maria Isabel dos Santos Flor, Mônica Maria da Cunha Soares, Regina Célia de Lima Fonseca, Samanta Dourado Silveira, Sanderson Ferreira Silva Filho, Sandra Regina Dourado Silveira, Sérgio Marques Fernandes, Shirley Eires Rodrigues, Tereza dos Santos, Wilson Robledo da Costa, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos aqueles que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, alivia nosso coração por essas perdas de nossos entes queridos. Dá-nos força para que continuemos em nossa jornada aqui na Terra. Consola-nos nos momentos de saudade intensa, para que esta saudade seja suave e consoladora. Ampara também, Senhor, nossos entes amados que se foram, pois sabemos que eles também sofrem como nós pela separação. Ajuda-os para que retornem suas atividades de aprendizado no mundo espiritual. E permita-nos, Senhor, quando for possível, que nos encontremos no mundo dos sonhos, para que possamos sentir que eles sempre estarão perto de nós, com a graça de Deus.